Você já assistiu alguma série que prometeu muito ali no início e no final acabou não cumprindo com nada? Ou então um filme que você notou que muitos diálogos ou cenas eram totalmente desnecessários e poderiam muito bem ser cortados sem prejuízo nenhum? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre o princípio da arma de Chekhov ou economia narrativa. Mas antes da gente começar, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo e compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que já maratonou o Trono de Vidro. E para começar nossa conversa, caso você não conheça, Anton Chekhov é um autor russo do século XIX, mais conhecido como o maior contista de todos os tempos. Tal como Homero está para a poesia épica ou Flaubert para o romance, podemos dizer que Chekhov está para os contos. E esse autor russo, o Chekhov, ele escrevia muitas cartas a amigos, a outros escritores, dando inclusive conselhos de escrita, avaliando ali os contos que outros autores escreviam. No meio dessas cartas, um conselho do Chekhov que ficou muito conhecido e que viria depois a ser chamado de princípio da arma de Chekhov, foi o conselho de que, se você coloca uma arma no primeiro ato, ela deve disparar no terceiro ato. Ou seja, não coloque elementos desnecessários ou que não vão ter nenhuma função dentro de sua obra. E aqui o legal do princípio da arma de Chekhov é que, como eu mencionei no início, ele pode ser aplicado para séries, filmes, tanto quanto para a literatura. Porque todos esses tipos de obras trabalham com narrativa e, portanto, o princípio da arma de Chekhov pode ser aplicado. Porque esse princípio, ele fala justamente sobre uma coisa chamada de economia narrativa. Ou seja, aqueles elementos que aparecem na obra, seja literária, seja no filme, seja na série, eles têm que cumprir alguma função dentro do todo, dentro da macroestrutura daquela criação. Para começar com um exemplo, vamos pegar a série Breaking Bad. Imagine o seguinte, por que não aparece ali na série os momentos de infância, adolescência do Walter White, no momento em que ele começou a gostar da matéria de química, decidiu se tornar um professor de química? Ora, nada disso aparece na série, certo? Agora, por que isso acontece? Porque a série Breaking Bad não se trata da biografia do Walter White. Trata-se de um determinado momento da vida dele, a partir do qual aconteceu uma transformação em sua personalidade, e claro, né, até o encerramento ali daquele processo de transformação no final da série. Portanto, esses elementos, como infância, adolescência, como que ele despertou em si, como que despertou nele aquele gosto pela química, isso tudo não é interessante, isso não cumpre nenhuma função para que Breaking Bad aconteça, concorda? Podemos pegar outro exemplo, por exemplo, na literatura, né? Se você pegar a tragédia de Macbeth, de Shakespeare, você pode imaginar que em Macbeth nós não temos, sei lá, poxa, por que o Shakespeare não fala sobre os momentos em que Macbeth foi ao banheiro? É óbvio, isso não cumpre nenhuma função dentro da tragédia de Macbeth. A tragédia de Macbeth trata de um intervalo de tempo na vida daquele personagem em que acontece sua tragédia. E, portanto, de nada adianta eu colocar elementos dentro dessa tragédia que ou estão fora desse período, ou até estão dentro desse período, porém em nada contribui para o desenvolvimento da tragédia desse personagem. Então essa já é uma forma, digamos assim, de você ferir com o princípio da arma de Chekhov. É você inserir muitos elementos que, na verdade, não cumprem nenhuma função. Então, por exemplo, se você pegar a estrutura de uma obra de literatura, né? Por exemplo, qual que é o papel do recurso do diálogo? Ora, o diálogo ele pode ser útil para evoluir a trama, né, para apresentar um novo evento ali na trama, ou então para caracterizar um personagem, para que você se aprofunde mais na psicologia daquele personagem, ou então para que um personagem, através de um diálogo, ele consiga iluminar outro personagem. Enfim, o diálogo ele tem ali as suas potencialidades. E você inserir dentro de uma obra literária um diálogo que não cumpre com absolutamente nada disso, é literalmente você, digamos assim, alugar um espaço na mente do leitor que não vai ser utilizado para nada. Outro erro muito comum que fere o princípio da economia narrativa, isso acontece muito nas séries de TV, né? Quando a série ela coloca muitos elementos no começo e esses elementos posteriormente não são justificados. Aqui no caso não se trata de você adicionar um elemento que não contribui em nada. Você na verdade colocou um elemento que poderia ter uma certa contribuição, poderia ter um certo desenvolvimento, porém, esse desenvolvimento dependeria de você trabalhar depois esse elemento para algo. E quando a série não trabalha esse elemento em absolutamente nada, por exemplo, ali no final da história, acaba que esse elemento ele quase que torna-se desnecessário em retrospecto. Então ele tornou-se desnecessário posteriormente, porque ele foi prometido, foi feita ali uma promessa para o telespectador, e essa promessa não foi cumprida. Né? É como se o diretor ele não tivesse pagado o aluguel que ele comprou na cabeça do leitor. Então, nesse caso, especificamente, nós estamos falando de um erro que ele
não precisaria, digamos assim, ter sido um erro se esse elemento tivesse sido trabalhado. O problema é que quando ele não é trabalhado, ele torna-se somente uma promessa vã que não serviu de nada. Aqui, até para citar um exemplo, né, a gente teve o caso recente da série Stranger Things, que muita gente falou, né, comentou ali sobre os erros da série na última temporada, e um erro que eu vi muita gente comentando no Instagram, por exemplo, foi que a série tinha mostrado vários tipos de monstros, né, no decorrer ali da primeira, segunda, terceira e quarta temporada, e muitos desses monstros não estavam presentes na quinta temporada. E aí é curioso porque depois ficou ali um movimento dos diretores tentando se explicar, tentando justificar aquilo. Ora, se é necessária uma justificativa, provavelmente isso acontece porque a coisa não foi bem feita. Aquilo deveria ter sido mostrado e desenvolvido de um tal modo que tivesse ficado óbvio para os telespectadores o porquê dos monstros aparecerem ou não aparecerem, mas não ficou claro. Então, isso é uma prova de que foram elementos que foram prometidos, mas depois a promessa acabou não sendo cumprida. E uma pergunta que pode surgir é como que eu sei, né, que esse elemento está destoando ou não, ele está fugindo ou não? Bem, você pode, pela própria apreciação, né, de assistir ali a série ou filme, ou ler o livro, perceber que aquilo não cumpre função absolutamente nenhuma, e normalmente isso você vai percebendo depois, né, que gera um efeito de decepção e cansaço, principalmente no caso do leitor, gera cansaço, porque você lê ali páginas, capítulos e mais capítulos de coisas que não vão ter nenhuma serventia, não vão ter nenhuma função estética dentro da obra. Mas um modo muito bom de você conseguir entender se aquilo cumpre ou não uma função é você compreender a estrutura daquele tipo de arte que você está consumindo. Então, compreender a estrutura daquela obra literária, compreender a estrutura da série, do filme. Isso vai ajudar a você entender se esses elementos eles cumprem ou não uma função, porque você vai basicamente conseguir ver se esses elementos eles estão colaborando ou não para o desenvolvimento daquela estrutura. Então, só para citar um exemplo para ficar simples, se você pegar o conto, né, o gênero literário conto, o conto, como diria o escritor Julio Cortázar, ele tem um formato como se fosse circular. Então é como se o conto ele tivesse um núcleo dramático e todos os elementos apresentados ali no conto, eles estão, né, em volta daquele núcleo dramático. E, portanto, na medida em que você tem um elemento que foge desse núcleo, que se distancia dele, esse elemento é um elemento que não só é desnecessário no sentido de que pode ser cortado, mas também ele é um elemento que ele acaba piorando a obra como um todo, porque ele torna a apreciação da obra uma coisa de pior qualidade, literalmente, porque ele está adicionando um elemento que não faz parte daquele núcleo dramático. Se você pegar, por exemplo, agora ainda na literatura, né, a tragédia, ela tem um movimento de ascensão até chegar ao clímax e depois um movimento de queda. E aí é legal você entender, a estrutura da tragédia já é outra, portanto, não é a estrutura circular do conto, é uma estrutura de ascensão e queda, em regra. Então você pode compreender o seguinte, olha, então eu tenho uma peça toda que tem essa estrutura, e essa peça é composta por atos, que são compostos, por sua vez, por cenas. Então, quando eu for ler uma cena numa peça de teatro, eu tenho que verificar o seguinte, olha, qual que é o papel que essa cena cumpre dentro do ato no qual ela está inserida. E aí eu consigo avaliar se os elementos, os diálogos que aparecem ali naquela cena, eles colaboram ou não para ou a ascensão, ou, enfim, o movimento ali do clímax, ou a queda. Além disso, né, então você consegue avaliar ali se a cena ela cumpre sua função no seu movimento ou de ascensão ou de queda, e também você consegue avaliar a cena enquanto participante daquele ato, né? Qual que é a representação daquele ato todo dentro da peça? Aquele ato ele cumpre sua função? E assim, entendendo essa estrutura, você consegue entender se os elementos eles cumprem ou não o seu papel. Ou você consegue, inclusive, compreender se eles têm ou não algum papel, né, no caso de ter algum elemento ali desnecessário. Existe um exemplo que eu acho muito interessante, que são os exemplos das histórias da Disney, né? Então, tenta imaginar as histórias ali da Pequena Sereia, da Princesa e o Sapo, da Bela e a Fera, da Bela Adormecida, da Rapunzel. Tente imaginar essas histórias e perceba uma coisa. Mesmo que você tenha assistido poucas vezes, né, aquelas adaptações clássicas ali para o cinema, note que você provavelmente é capaz de contar toda a história, sei lá, da Rapunzel, da Princesa e o Sapo, da Bela e a Fera, você consegue contar toda a história, ou pelo menos uma grande parte dela, sem erro, ela está presa na sua memória. Ora, um dos motivos pelos quais isso acontece é porque essas histórias são extremamente econômicas, não no sentido de que elas não colocam muita coisa na tela, nada do tipo, mas no sentido narrativo, ou seja, elas só têm os elementos essenciais. Cada cena ali tem a sua importância que leva diretamente à cena seguinte. Portanto, são histórias que permanecem, digamos assim, com mais facilidade, de forma mais fixa
dentro da sua mente, porque é como se cada cena fosse quase que um encadeamento lógico que leva para a próxima cena e que contribui para a história como um todo. Não tem momentos desnecessários ou cenas que, se você não tivesse assistido, não interferiria em nada na sua compreensão da história. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários quais séries ou filmes que você assistiu ou livros que você leu que feriram esse princípio da arma de Chekhov. Mais uma vez, não se esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo. Obrigado pela atenção, pessoal. Tchau, tchau.